Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine e na aula de história de hoje, da semana 21, nós vamos discutir sobre a Segunda Guerra Mundial, alianças e consequências. Nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a Segunda Guerra Mundial que nós já tínhamos iniciado na semana 20. Nós sabemos que a construção da Segunda Guerra, ela vem muito antes do seu início oficial, que foi em 1939, com a invasão da Alemanha nazista à Polônia. A construção da Segunda Guerra, ela vem logo depois da Primeira, quando ocorreu o Tratado de Versalhes, e as condições não foram nada favoráveis à Alemanha, que foi considerada a única culpada pela Primeira Grande Guerra. Isso causou uma séria crise econômica na Alemanha, que é associada ao crash da Bolsa de Nova York e suas consequências, mas um ressentimento que a população alemã ficou dos acontecimentos da Primeira Guerra fizeram com que a Alemanha tomasse rumos ditatoriais, autoritários e seguisse o viés ali nazista de Hitler e suas ideias propagandas por ele. Aí nós temos também a Itália, que também tinha ressentimentos da Primeira Guerra Mundial de não ter conseguido ganhar territórios, e o Japão, que também tinha nacionalidade imperialista. Esses três países juntos formaram o bloco, que é o eixo Roma, Berlim, Tóquio, e esses três países começaram suas disputas imperialistas. Lembrando que o imperialismo não é um fenômeno novo, é um fenômeno que acontece desde o século XIX, mas alguns países conseguiram sair à frente, como a Inglaterra e a França, conseguiram muitas possessões coloniais e outros países não conseguiram tantas assim, ou acabaram perdendo, como na Primeira Guerra, que foi o caso da Alemanha. Aqui nós vimos que a Alemanha deu a entrada à guerra e que através de uma tática diferenciada de guerra, de adentrar os territórios inimigos de forma muito rápida e com vários ataques simultâneos, a Inglaterra conseguiu tomar, a Alemanha, gente, perdão, conseguiu tomar boa parte do território ali da Europa Ocidental. E que após sua tentativa de invasão, a Inglaterra não foi bem sucedida, voltou-se para a União Soviética. E aí agora, quebrando o tratado, né, entre Berlim e a União Soviética. Nós vamos estudar a partir desse momento de 1941, que é quando a Alemanha invade a União Soviética. Vamos lá entender um pouquinho? No primeiro momento, a campanha da Alemanha foi extremamente vitoriosa. Conseguiu conquistar grande parte do território ali da Europa Ocidental, mas tudo mudou quando tentou se invadir a União Soviética. No início, a campanha foi muito bem sucedida, eles conseguiram invadir bastante do território, mesmo com a tática do soviético da terra arrasada, que consiste no quê? Em resistir ao máximo e, caso não resistir, destruir tudo que pode ser utilizado pelo inimigo. Mesmo assim, eles chegaram nas portas de Moscou, que é a capital da União Soviética, mas devido à resistência dos soldados soviéticos e também a uma situação de mau tempo, eles não conseguiram conquistar Moscou. Então, os nazistas voltaram-se novamente para Stalingrado, que era uma importante cidade da União Soviética, em homenagem a Stalin, que era o ditador da União Soviética, líder da União Soviética, e recebeu esse nome. A cidade tinha outro nome, e era uma importante cidade mineradora, com um vasto parque industrial que poderia ser utilizado na guerra, e também era a chave de entrada tanto para a União Soviética e conquistar a União Soviética, e também conseguir chegar ao Oriente, ali na região do Iraque e do Irã, que eram importantes produtores de petróleo para a Inglaterra. A Batalha de Stalingrado foi a maior batalha que teve, foi uma batalha muito sangrenta. Os dois lados lutaram acirradamente. A União Soviética para se proteger e a Alemanha nazista precisava ganhar aquele território para conseguir vencer a guerra, mas no final os soviéticos venceram os nazistas e começaram a empurrar de novo os soldados nazistas para a Alemanha. E como começou a participação brasileira na Segunda Guerra? Ela se iniciou com
a adentrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, que vai acontecer em 1941, quando o governo japonês faz um ataque surpresa à base naval do Havaí, dos Estados Unidos. Vocês não sabem, o Havaí pertence aos Estados Unidos. E aí eles fizeram um ataque surpresa, sem declarar guerra, sem nada, destruiu totalmente aquela base naval. E aí que os Estados Unidos reagiram e declararam guerra ao Japão. O Brasil entra, de Getúlio Vargas, para apoiar os Estados Unidos. O Brasil tenta se manter desculpa, gente. Tenta se manter neutro, mas ele não consegue e acaba se envolvendo na guerra. Então, para não perder o apoio dos Estados Unidos, ainda mais que estava investindo no Brasil, ele entra em 1942. Ele se alinha aos Estados Unidos em 1942, mas somente manda soldados para a guerra mesmo em 1944. E só entrou na guerra porque, além do apoio dos Estados Unidos, que era essencial para o Brasil, populares pediam, né? Porque foi afundados navios brasileiros por submarinos alemães. E aí tem essa imagem aqui bem interessante desse soldado brasileiro aqui, que eles foram mandados para lutar. A Força Expedicionária Brasileira foi mandada para lutar na Alemanha, na frente alemã, na Itália, na frente italiana. E aqui o símbolo da Força Expedicionária Brasileira era uma cobra fumando, porque se falava popularmente que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da guerra, de tanto tempo que demorou de 1942, do apoio, do alinhamento ao Brasil, até 1944, e finalmente o Brasil mandar seus soldados à guerra. Mas isso tem um motivo, né? O Brasil não tinha soldados preparados, não tinha o exército bem preparado, então teve que se preparar ainda todo o exército para que pudesse mandar, né? Não tinha um exército moderno nos padrões da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, a cobra está fumando e a Força Expedicionária Brasileira tem uma participação pequena, mas tem uma participação na Segunda Guerra Mundial. Com a perca da Batalha de Stalingrado pela Alemanha, e a partir de 1943 o exército soviético começa a empurrar novamente os soldados nazistas para a Alemanha e cria uma frente de batalha. No Oceano Pacífico, os Estados Unidos vencem o Japão na Batalha de Midway e assume a ofensiva da guerra. E aí ele forma duas frentes de batalhas, uma na Ásia e outra no norte da África. E quando os aliados se estabelecem no norte da África, eles conseguem reassumir o controle do Mediterrâneo, que estava sob as mãos nazistas. Eles conseguem uma nova frente de luta contra o eixo, e eles saem do norte da África para o sul da Itália, e aí começa a ofensiva. Quando a Itália é invadida pelas tropas aliadas, Mussolini ainda foge, né, restabelece um governo ao norte da Itália com a ajuda dos alemães, mas esse governo dura muito pouco, porque com a ajuda da própria população local, que não era fascista, eles conseguem derrubar o governo fascista, e em abril de 1945 eles libertam Roma e conseguem dessa forma vencer os fascistas do norte da Itália. Após a libertação da Itália, os aliados puderam se concentrar na libertação da França, e é o famoso dia D, que tem vários filmes, séries, quadrinhos sobre o dia D, né, que é a invasão da França pelos soldados americanos, e utilizou essa estratégia do dia D para que os alemães não descobrissem qual data seria da invasão. Utilizou-se esses navios, como vocês viram nessa imagem, com tropas americanas e da Inglaterra, por isso que a gente fala anglo-americanos. E eles conseguem, em agosto de 1944, libertar Paris das mãos nazistas e marcham assim em direção a Berlim. Então, nessa altura do campeonato, Hitler tinha 3 frentes de batalha para lutar. Tinha a frente da italiana, que a Itália já tinha caído, tinha a frente da França, que foi tomada pelos estadunidenses e
ingleses e tinha à frente da União Soviética. A queda de Hitler era só uma questão de tempo e ela aconteceu em 30 de abril de 1945, quando Hitler e Eva Braun, que era então sua esposa, resolveram se suicidar. E em 8 de maio de 1945, os alemães assinaram a rendição incondicional. Era o fim da guerra na Europa. Por que na guerra na Europa? Porque ela continuou no Pacífico. O Japão ainda continuou resistindo fortemente e até assinou um tratado de rendição, mas não era o tratado de rendição incondicional. Então, para mostrar ao mundo ao seu poder e também para fazer com que o Japão entendesse que deveria assinar a rendição incondicional, os Estados Unidos lançam um grande horror sobre o mundo, né, sobre a Terra, que foi o lançamento das duas bombas nucleares, que a bomba que foi lançada na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Essas em 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e em 9 de agosto em Nagasaki, que foi a segunda bomba. Os efeitos dessa bomba até hoje tem sobre a região, com pessoas que têm doenças cancerígenas, deformações, tem uma grande contaminação do solo, da água, tudo resultante dessa bomba. Quem não morreu no momento da explosão, morreu posteriormente de uma forma de doenças e o nascimento, né, de malformação genética. Outro horror da guerra foi o Holocausto, né? Os judeus tinham uma política racista e antissemita, né, de serem contra os judeus e falarem que eles eram os culpados pela situação da Alemanha. E no primeiro momento, essas políticas antissemitas foram de segregação, mas depois ela se tornou uma política de extermínio. Os nazistas chamaram seu plano assim de solução final e criaram campos de extermínio onde várias pessoas eram mandadas para lá, idosos, doentes, negros, gays, ciganos, pessoas que eram contra o regime e mandadas para câmaras de gás e morriam. Uma morte muito triste. E quando essas pessoas não eram mandadas para câmaras de gás trabalhavam até a morte, como vocês podem ver a situação desses prisioneiros que estavam bem desnutridos. E aqui temos mais imagens, né, das crianças nos campos de extermínio nazistas, e muitos acreditavam, né, que era uma falácia dos aliados, que não existia, que não era real, mas quando o fim da guerra que veio, que abriu-se os arquivos, né, falou-se com os prisioneiros, que conseguiu ter extensão do que foram, viram que 6 milhões de pessoas morreram na mão de judeus. 300 mil ciganos, centenas de soviéticos, milhares de pessoas morreram em nome de um regime supremacista branco. Enfim, turma, sei que a Segunda Guerra Mundial é um assunto pesado, mas nós terminamos esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha causado algumas reflexões em vocês. Eu sugiro que vocês assistam o filme Gen, Pés Descalços. É um animezinho bem legal, é um anime japonês, falando sobre a queda da bomba, né, em Nagasaki e as consequências que teve, né, para alguém, essa família. E tem vários também filmes e quadrinhos que agora me fogem à cabeça, mas eu vou mandar sugestões para vocês. Espero que vocês tenham bons estudos, que sejam muito instigantes, que tenham muitos pensamentos reflexivos sobre conteúdos, e até a próxima.